Olá, excelências, tudo bem? Se tem um assunto que é muito recorrente em provas e concursos, é sobre bens públicos. E estamos aqui para trazer um resuminho para você complementar seus estudos sobre esse tema. Já prepara a caneta aí, que vamos começar. Os bens públicos, como o próprio nome diz, são aqueles bens de propriedade da administração pública, do poder público, ou melhor ainda, são aqueles titularizados pelas pessoas jurídicas de direito público. A própria Constituição traz alguns exemplos de bens públicos nos artigos 20 e 26, tendo lá uma lista de bens da União no artigo 20 e outra lista de bens dos estados e do Distrito Federal no artigo 26. Não, ela não lista os bens dos municípios, mas isso não quer dizer que os municípios não tenham bens. Há exemplo de prédios públicos, escolas, postos de saúde, museus, dentre outros. Ah, tá, mas Diego, se não consta no texto da Constituição, então é inconstitucional, ué? Não, tomem cuidado com isso. O rol apresentado nesses artigos é meramente exemplificativo. Ele vem trazer diretrizes para diferenciar quais são os bens da União, os residuais são bens dos estados e do Distrito Federal, e outros mais residuais ainda, que são os bens dos municípios, que nem constam no texto constitucional, mas eles existem. Quanto à classificação dos bens públicos, eles podem ser bem de uso comum do povo, a exemplo de praças, ruas, rios, mares, dentre outros mais. Bens de uso especiais, sendo aqueles utilizados para a realização de atividades públicas, como os prédios públicos, os veículos oficiais, o maquinário público, entre outros. E os bens dominicais, que são aqueles bens que o poder público não utiliza, mas continua sendo deles, a exemplo das terras devolutas, dos terrenos de marinha, da dívida ativa, dentre outros. É possível que ocorra a afetação e a desafetação dos bens públicos. Para que ocorra afetação, é necessário que ocorra um fato administrativo, ou seja, um simples uso daquele bem por parte da administração pública que acabe por gerar efeitos jurídicos já o afeta. Por outro lado, a desafetação ocorrerá ao bem sem uso pelo poder público, por meio de um ato administrativo, a exemplo de um decreto municipal ou por meio de lei. Lembrando que, se o bem for imóvel, somente poderá ser desafetado por meio de lei. Com isso, a desafetação não ocorre apenas porque o poder público não utiliza o bem. Ele precisa de um ato administrativo ou uma lei para que isso aconteça. Quanto ao regime jurídico dos bens públicos, podemos dizer que eles são impenhoráveis, portanto não podem ser penhorados. Inclusive os bens privados afetados pelo poder público, a exemplo de ônibus de transporte urbano, são imprescritíveis, não podem ser usucapidos, são bens não oneráveis, não podem ser sujeitos de penhor, hipoteca ou anticrese e são em regra inalienáveis, não podem ser vendidos a terceiros. Mesmo que em regra os bens públicos sejam inalienáveis, existe uma exceção para que essa alienação aconteça, e é quando se obedecem a 4 condições: que haja avaliação prévia do bem, que haja demonstração de interesse público e que o bem esteja afetado e que essa alienação aconteça através de processo de licitação de modalidade concorrência se o bem for imóvel ou por leilão para os diversos outros bens. Por fim, quanto ao uso do bem público, esse pode se dar por uso normal, quando o bem é utilizado em finalidade a qual foi criado, por uso anormal, quando é utilizado em finalidade diversa daquela para a qual foi criado, por uso comum, quando todos usam bem, seja de forma gratuita, a exemplo das praias, ou onerosa, a exemplo dos pedágios, e por uso privativo, quando apenas uma pessoa utiliza o bem, desde que com consentimento público. O consentimento público pode se dar de 3 formas: por concessão, sendo um contrato administrativo precedido de licitação, e esse terá um prazo de validade; por autorização, sendo um ato administrativo unilateral, por parte, claro, da administração pública; discricionário, seja para dar ou tirar essa autorização; e precário, não tendo, portanto, um prazo de validade, mas com aquela insegurança do sujeito em que o poder público poderá tirar a autorização a qualquer momento; e, por fim, por permissão, da mesma forma que ocorre a autorização. A diferença é que o sujeito permissionário estará obrigado a utilizar o bem, enquanto que na autorização ele usa quando quiser. Enfim, excelências, iniciamos este ano trazendo essas dicas de direito administrativo para vocês começarem com tudo na ponta da língua. Lembrando que vocês podem mandar suas dúvidas aqui nos comentários ou por direct lá no Instagram. Façam suas anotações em seus cadernos ou em seus computadores, que te ajudarão bastante nos estudos. Se gostaram, deixe seu joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. E compartilhem, por favor, que isso nos ajuda bastante a continuar trazendo vídeos para vocês. Em verbos excelências, nos vemos em breve. Até mais!